Muito boa noite, pessoal. Tudo jóia? Esse é um assunto um pouco polêmico para a maioria das pessoas, porque cada um fala uma coisa, né? Cada educacional fala uma coisa, cada pessoa tira sua própria conclusão, tendo como parâmetro aquilo que já viveu do mercado. É uma coisa, é um assunto um pouco complexo e eu quero explicar para vocês de uma maneira clara, uma maneira simples, para fazer com que vocês entendam que a proteção do capital é uma coisa primordial para manter a gente vivo. Vamos começar a falar sobre o plano de trade e dessa parte é só uma pinceladinha rápida para aguçar a curiosidade de vocês com relação ao gerenciamento de risco. Na nossa concepção, o gerenciamento de risco é absolutamente essencial para a pessoa ser bem-sucedida no trading. Não tem moleza nesse sentido. Então, acreditamos que gerenciamento de risco é igual a sucesso. Porque o gerenciamento de risco ele vai trazer um conforto emocional e vai trazer um impacto direto, tá? Na tomada de decisão de vocês. Seja iniciando uma operação, seja definindo a melhor estratégia de saída, a melhor estratégia operacional caso aconteça alguma coisa que não esteja planejado, isso vai facilitar a vida de vocês, porque vocês não vão precisar pensar para tomar a decisão. Já vai estar tudo bem pré-definido, bem na massa do sangue, como o pessoal gosta de falar, né? E a tomada de decisão vai ser instantânea, rápida, né? E esse processo decisório não vai fazer com que vocês se percam e também não vai trazer desvio de conduta, de maneira geral. Começando todo esse processo, né, de concepção de o que é o gerenciamento de risco, eu trago para vocês duas perguntas e o intuito dessas perguntas é que nós precisamos avaliar a nossa própria tolerância, né, ao risco. Qual a tolerância que nós temos ao risco e quais as atitudes que nós vamos tomar sobre as situações de estresse. Quando a gente está inserido dentro do cenário do mercado, nós estamos completamente, né, sobre estresse. A gente pode falar que não, mas é sim. O mercado, quando ele movimenta de maneira diferente, quando nós identificamos uma agressão diferente, nós reagimos a isso, né, de alguma maneira. Às vezes nós nem percebemos, mas o nosso corpo reage fisiologicamente. E às vezes nós entramos em situações de defesa ou de ataque. Então nós precisamos saber exatamente e avaliar qual que é a nossa própria tolerância ao risco e aversão ao risco. Eu acredito que nessa fase que nós já estamos aí, vocês já puderam passar por diversas situações no mercado que trouxesse essa verdadeira faceta interior nossa, né? Não tem como não passar por isso. Às vezes a gente briga contra o mercado, às vezes a gente fica nervoso, às vezes a gente fica com medo, né? E isso tudo acaba variando de acordo com a nossa situação e decisão, né? E essas perguntas que virão a seguir são cruciais e importantíssimas para a gente mensurar qual será a nossa possível exposição ao risco no futuro e o que nós podemos fazer para melhorar isso. Então, a primeira pergunta que eu acho super interessante é: qual é a minha atitude em relação à tolerância ao risco? A gente precisa saber exatamente como nós lidamos com essa situação do risco. Porque se nós não expormos demasiadamente ao risco, nós conseguimos executar aquilo que nós estamos planejando? Se esse risco aumenta demais, nós continuamos conseguindo executar aquilo ou passa a acontecer outras coisas, outras influências na nossa tomada de decisão que atrapalha a gente sobreviver de maneira geral, né? Ou como trader ou numa própria operação, né? Que às vezes a gente está ali operando positivo, alongando o trade e aí volta 5, 6, 7, 10 pontos e aí a gente passa um calor danado, já começa a não raciocinar, já começa a sentir dor com relação à perda, porque a perda causa uma dor, às vezes até a perda de algo que a gente não ganhou, e isso é importante a gente deixar bem, bem claro, né? Porque às vezes a gente tem um trade para frente, 6, 7, 8, 10 pontos, e a gente deixa esse trade voltar, na verdade a gente não está perdendo nada. Se vocês pararem para refletir, a gente não ganhou, então também a gente não perdeu. A gente não perdeu aquilo que nós tínhamos. Mas essa dor de não ter colocado no bolso aquele trade para frente, aquele dinheiro
que estava na nossa cara nos faz muito mal. Então, nós temos que encontrar uma maneira de lidar com isso. Então, a gente precisa ser honesto em responder essas perguntas para nós conseguirmos criar, dentro do plano de trade, esse gerenciamento de risco de maneira bem sincera, porque é isso que vai ditar a nossa permanência no mercado ao longo do tempo. Essa é a primeira pergunta. Qual é a minha atitude em relação à tolerância ao risco? A segunda pergunta é, para vocês, o que significa baixo risco? O que seria médio risco? E o que seria alto risco? Com o tempo, vocês vão perceber que, talvez até com a maior experiência, o nosso mindset muda com relação a isso. A nossa própria cabeça muda com relação a isso, né? Eu assumi, quando eu vim para o day trade, para operar os mercados futuros, e eu já tinha vivido de day trade antes, eu vim com uma cabeça bem conservadora com relação a essa gestão de risco, me deparei com um mercado completamente diferente que eu vivi em 2007. Em 2007, como existia uma dificuldade financeira para operar no mercado, tudo era muito caro, a taxa de corretagem, uma plataforma, existia uma dificuldade enorme para se permanecer inserido no mercado, então só sobreviviam aqueles que tinham dinheiro. E existia uma cultura diferente da cultura que existe hoje. Então, antigamente, a pessoa que não tinha ali um capital razoável para operar, ela não conseguia fazer um dinheiro de verdade. Até porque, nessa época, eu, particularmente, não tinha acesso aos mini-contratos. Estavam em desenvolvimento ainda, num plano embrionário, essa questão dos mini-contratos, então nem todo mundo tinha acesso e era caríssimo. Então, nós tínhamos que dar um jeito de rentabilizar de outra maneira. E a maneira, na época, mais barata eram as opções. As opções era meio que a pinga do mercado, né? Como é hoje os contratos futuros. E era mais barato fazer as operações e a exposição ao risco era menor. As ações eram muito caras, né? Então, para fazer day trade, às vezes era complicado por causa do volume financeiro necessário para ter uma operação realmente rentável e os custos não comessem, né, todo o seu lucro. E agora, nesse mercado de contratos futuros, eu encontrei um monte de gente assumindo risco desnecessário, mas com o discurso que isso era um risco baixo, já que estavam ali participando do mercado todos os dias, num mercado relativamente difícil, que seria do day trade, né? Era necessário um retorno maior, acreditando-se que aquele risco era maior também. E essa exposição ao risco fez com que vários conhecidos, colegas e amigos não estejam hoje mais aqui no mercado. Então é importante vocês entenderem, né, o que significa essa questão de baixo risco, médio risco e alto risco para vocês, tá bom? A terceira pergunta é: quanto tempo levou para acumular seu capital inicial e quanto tempo levaria para acumular novamente em caso de perda total? Né? Essa é uma coisa que muita gente acaba não mensurando e é um assunto importantíssimo de tratarmos. Por quê? Porque quanto menor o capital, em suma, tá, gente? Isso não é regra. Maior pode ser o risco assumido. Em que sentido? Porque um menor capital é mais fácil de você recuperar ele por outro meio. Então, se nós temos aí R$1.000, tem gente que consegue fazer R$1.000 fora do mercado durante uma semana. Então, se ela perde R$1.000 em 3 dias, ela só fica fora do mercado uma semana, depois ela consegue recompor esse capital. Tendo em vista que tem pessoas que às vezes vai demorar aí 2, 3, 5, 10, 15, 20 anos para juntar um capital mais expressivo, como, por exemplo, R$100.000. E aí, se ela perde tudo isso, talvez ela nem tenha perspectiva de juntar isso de novo. Então, ela não pode expor esse capital de maneira nenhuma, tá? É perigosíssimo a pessoa expor um capital desse nível, né? Tendo em vista que ela demorou praticamente uma vida inteira para construir. Então, a aversão ao risco dessa pessoa tem que ser bem controlada para ela trabalhar exatamente o que ela consegue trabalhar e proteger o capital. Quanto menor o capital, mais fácil é de você recuperar. Então, às vezes, vale você assumir um risco maior. Quanto maior o capital, esse risco vem diminuindo proporcionalmente. Por quê? Porque se você perder, você vai levar um tempo maior para reconstruir, tá bom? A quarta pergunta é: que proporção do meu capital eu posso arriscar? Isso aí também vai de
aversão ao risco, né? E o quanto que a pessoa consegue lidar com isso. Eu acredito que isso também está ligado diretamente, né, na nossa criação como pessoa, como ser humano, tá? Dentro do nosso ambiente, porque nós somos produtos do meio, tá? Então, uma pessoa que teve criação dentro de uma família onde teve uma educação financeira talvez mais rígida, ou então um pessoal que passou uma certa necessidade, um dinheiro muito justo, contado ali durante a infância, ela pode ser que carregue essa tendência quando mais velha. Então, ela não vai conseguir assumir, né, às vezes, a proporcionalidade ou assumir a responsabilidade de aguentar uma perda. Isso pode atrapalhar ela nesse contexto geral, porque pode gerar dificuldade de clicar, pode gerar inúmeras outras dificuldades psicológicas, mesmo ela sabendo que precisa fazer, passar por aquele processo, ela pode ter essa dificuldade. Por quê? Porque ela não consegue mensurar essa questão da proporção com capital total. E o contrário também acontece. Uma pessoa que pode ter uma facilidade financeira de lidar com dinheiro com proporções diferenciadas, ela pode assumir um risco do capital total muito maior devido ao que ela já viveu no passado. Vou dar um exemplo prático aí. O André Machado, um tempo atrás, aí, alguns meses, mostrou ele operando pelo iPad, né, com a filhinha dele, se eu não me engano, num restaurante, no Outback, e fazendo, por exemplo, 6, 7 mil reais, eu não sei se chegou a tomar um calor, né? Mas o que acontece? A filha dele, vivenciando aquilo ali junto com ele, vai ficar com aquilo ali gravado na memória, de maneira subconsciente, que aquela aversão ao risco é uma coisa normal. Claro que o pai dela tem experiência e devidas às proporções que ele trabalha, mas às vezes ela pode ter um capital menor e assumir uma proporção de risco grande devido a tudo aquilo que ela já viveu no passado como exemplo de vida. Então nós temos que ter muito cuidado para mensurar isso. E isso aí é um exercício de vocês, e vocês vão perceber que a partir do tempo que vocês vão criando um operacional bem com a cara de vocês, vocês vão fazendo esse ajuste fino. Eu até hoje faço certos ajustes finos. Tem hora que eu acho que vale a pena assumir um risco maior, tem hora que eu acho que não, né? E aí a gente vai ajustando de acordo com a nossa leitura e a nossa visão do mercado. A quinta e última pergunta seria: qual é a exposição máxima que me sinto confortável para trabalhar sem trazer um prejuízo financeiro ou psicológico? Por que a gente tem que fazer essa pergunta? Porque se a gente faz uma operação onde a gente perde mais do que deveríamos perder, isso vai influenciar financeiramente e psicologicamente. Cuidar desses transtornos psicológicos, desses bloqueios, dessas dificuldades que nós mesmos vamos criando ao longo do tempo, é muito difícil. Então nós temos que tomar muito cuidado para a gente não criar esses bloqueios ao longo da nossa caminhada de virada de chave de desenvolvimento. O mercado muda, tudo muda, e nós vamos criando situações diferentes, e nós temos a grande mania, eu não sei se isso é bom ou se é ruim, achar padrão em tudo. E aí a gente consegue mensurar um padrão sobre uma leitura de mercado, sobre um posicionamento de um grande participante. Tudo isso acaba nos trazendo essa visão de padrões, essa visão de como fazer e o que devo fazer, porque eu já vi essa cena antes, mas o mercado ele é diferente todos os dias. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não assumir um risco que a gente não está preparado para assumir, porque isso vai machucar a gente de todas as maneiras, financeiramente e psicologicamente. Tá bom? Então, com relação a essas perguntas, você pode começar a quantificar os seus parâmetros de gerenciamento de risco, por exemplo. Definir sua perda máxima diária, né? Definir sua perda máxima mensal, de acordo com a exposição total do seu capital. Eu, por exemplo, vou colocar aqui para vocês o que eu acho interessante, tá? Isso aí é tudo que eu construí ao longo da minha vivência do mercado. Então, eu tento trabalhar em cima disso aí sempre. Eu vou explicar mais para frente um pouquinho dos porquês, tá? Mas eu acho interessante trabalharmos no day trade, tá, pessoal? Isso aí. Com esse pé no chão, porque a longo prazo ele se torna extremamente rentável. O que eu enxergo como baixo risco? 1 a 2% do capital no dia. Porque se a gente chegar no final do mês, mesmo perdendo praticamente aí
70%, 80% dos dias operados, nós vamos ter uma exposição máxima do capital no mês ainda pequena, abaixo dos 20%. E isso não vai nos machucar no próximo mês, porque recuperar esses 20% ainda é plausível, ainda não abala a gente emocionalmente, porque o desafio é menor, né? Então, eu enxergo dessa seguinte maneira: 1 a 2% do capital baixo risco, de 2 a 5% do capital médio risco, essa exposição, né? E alto risco maior que 5%, e acima de 20% do capital no day trade, eu acho imprudência. Por quê? Porque você corre o risco de, em 3, 4 dias, uma semana, perder praticamente todo o seu capital. Isso não faz bem para ninguém, isso vai causar diversos bloqueios mentais, isso vai trazer medo de operar, isso vai trazer uma responsabilidade maior, já que você já perdeu grande parte do seu capital, ou seu capital, ter que passar por isso de novo causa muita dor, né? E aí, às vezes, entra a pressão da família, pressão sua mesmo, né? Porque, infelizmente, esse mundo do trade, as pessoas não acreditam. E isso causa uma pressão maior, uma cobrança maior das pessoas ao nosso redor, do nosso meio, e até de nós mesmos. Então, a gente tem que diminuir, inclusive, essa pressão para trabalharmos com tranquilidade, sempre. O que acontece? Quando nós perdemos mais do que 20% e o nosso psicológico está abalado e a nossa família está cobrando, a gente vai ficar sem motivação, a gente vai começar a passar a acreditar que o mercado pode não ser para a gente, que a gente faz parte daquela estatística dos 90%, e às vezes isso não reflete a realidade. Às vezes foi um descuido pontual onde você deixou entrar nessa situação. Entendeu? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não deixar entrar em situações difíceis. Eu aprendi isso na aviação. Esse avião aqui é bom, ele aceita tudo. Mas se você entrar numa situação difícil, numa situação adversa, depois você pode ter uma dificuldade maior para sair dessa situação, e essa dificuldade pode te levar até a morte. Né? Se você não conseguir sair dessa situação, atitude adversa, você pode até morrer. Né? Então, eu pratico isso em tudo que eu faço, eu evito entrar em situações que podem me prejudicar de qualquer maneira que seja. Eu evito mesmo, tá, gente? Por que eu disse que arriscar 20% do capital pode ser imprudência? Porque quando nós perdemos 10% do nosso capital, nós precisamos apenas, isso é estatístico, tá? Nós precisamos apenas de 11% para recuperar aqueles 10% perdidos. Então é fácil, você vai recuperar praticamente aquilo que você perdeu, né? Se a gente perde 15% do nosso capital, a gente precisa recuperar com 17% de ganho o capital restante. Então, continua sendo relativamente fácil, 1% a mais, 2% a mais, não vai fazer diferença. Quando nós chegamos em 20%, essa estatística muda um pouco. Aí passa a ser para 25%. E aí entra aquela questão de tolerância máxima que eu aceito a perder no mês. Por isso, porque até 20%, 25%, para mim está tranquilo. Eu perco 20, ganho 25 no outro mês, é como se nada tivesse acontecido, põe meu dinheirinho no bolso e segue a vida durante muitos anos. Mas, se eu deixar passar disso aí e perder, por exemplo, 33%, eu vou precisar de recuperar 50% do capital que restou. E aí eu já estou abalado emocionalmente, já estou achando que alguma coisa está errada, e às vezes essa coisa é com a gente, e quando nós passamos a acreditar que alguma coisa realmente é verdadeira, e ela passa a ser verdadeira na nossa vida em todos os sentidos, tá bom? Então, nós temos que manter o nosso mindset sempre vivo, sempre saudável. Nós não podemos nos sabotar, nos colocando numa situação ruim. E se você perder 50% do seu capital, aí você vai precisar de ganhar 100% do capital restante. Aí a coisa realmente está complicada e dificilmente você vai conseguir recuperar no curto prazo, tá? Esse capital perdido. Por quê? Nada está saindo como o esperado, então já está com aquela pressão emocional, psicológica. A nossa tendência vai ser o quê? De assumir um risco maior ainda para tentar recuperar aquilo que já foi perdido. Muito cuidado com a exposição, né, que nós temos durante o dia a dia.
Por isso que eu sempre estou batendo nessa tecla de pensarmos sempre ao longo prazo. O longo prazo. Por quê? Porque ao longo prazo nós construímos e potencializamos o máximo a rentabilização do nosso capital, né? Então a gente faz com que o nosso capital aumente. Nosso capital aumentando, nós aumentamos a nossa mão diária, o nosso ganho diário, e o nosso risco continua baixo. Então, nós rentabilizamos o nosso capital com a menor exposição ao risco possível. Dificilmente vamos entrar em uma situação de autossabotagem, em uma situação psicologicamente difícil. A gente vai manter sempre ali, ó, o feijão com arroz, e no longo prazo a recompensa vai vir, tá? Por que eu falo isso? Eu sugiro para vocês montarem aquelas planilhas de Excel, né, com risco-retorno ao longo prazo, né, e juros compostos. Né? Se vocês visualizarem algo para daqui a 5, 6, 7 anos, vocês vão ver que a rentabilidade é absurda. E aí você pensa, poxa, fulano de tal tem 5 anos de mercado, 4 anos de mercado, e você vê que o cara não sai do lugar. Por quê? Porque o cara não consegue acumular esse capital e rentabilizar aquilo que ele tem. Então, ele gasta o que ele ganha, ou então ele não consegue sair do 0 a 0. Mesmo se ele for vencedor, se ele não acumular o capital, ele não pode aumentar a mão. Por quê? No dia que ele aumenta a mão e se der alguma coisa errada, ele entra naquela espiral negativa, expondo o capital de maneira como não deveria ou como não gostaria, né? Então, como a nossa intenção, eu acredito que a maioria, como a minha, né, é viver do mercado, né, de maneira perpétua, até quando não for possível mais viver nessa terra aqui, a gente tem que fazer com que isso seja duradouro e longínquo. Hoje não dá para a gente, talvez, fazer aí R$300 por dia, mas daqui a 2 meses vai dar. Hoje não dá para a gente fazer R$1.000 por dia, né, mas daqui a 6 meses vai dar. Hoje não dá para a gente fazer R$15.000 por dia, mas daqui a 2 anos, 1 ano, vai dar, né? Fazendo uma analogia rápida para vocês, um piloto que entra numa linha aérea, provavelmente ele vai entrar como copiloto, por quê? Porque as companhias aéreas seguem um plano de carreira, então ele vai ganhar ali um salário X e ele vai almejar ir a comandante, né? Que é assumir a responsabilidade do voo, do avião, e passa a ganhar 1,7x ou 2x que seja, né? Só que isso demanda um tempo de preparação para a pessoa estar apta e preparada a assumir toda aquela responsabilidade, né, que é inerente da profissão, e leva um tempo também para ela criar uma maturidade emocional também. E aí daqui a 6, 7 anos que ela vai começar a ganhar muito bem. Então se imagine assim no mercado, né? Não tem por que a gente querer fazer a nossa vida em 3 meses de mercado. Mas daqui a 5, 6, 7 anos, a vida de vocês vai mudar à medida que vocês vão aumentando o capital de vocês, até para fazer os trades, a tomada de decisão vai facilitar. Pode ter certeza que vai. Operar com um contrato, 2, 3, 5, que seja, é difícil demais, vocês não têm ideia. Quando vocês começarem a operar com a mão mais livre, com a mão mais tranquila, vocês vão ver que é muito mais fácil. Muito mais fácil. Se nós queremos viver muitos anos nesse mercado, vamos viver um dia de cada vez e acumular o capital, né, porque é importantíssimo nós estarmos vivos no dia a dia. E eu acredito que, fazendo com que esse mercado seja saudável para a gente, nós trabalhamos o dia a dia de maneira tranquila, psicologicamente falando, e felizes, nada pode abalar a gente, né? Vai ser difícil a gente ficar doente, entre aspas, né? Vai ser difícil um dia ruim fazer com que emocionalmente a gente acabe descontando na nossa família ou em nós mesmos. O importante é a gente ser feliz, né, e fazer aquilo que a gente ama. Mas para isso a gente tem que fazer com que esse ambiente também seja prazeroso. Muito obrigado e abração a todos aí. Até mais.